Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero explicar pra você o que é essa tal CNN. Fábio, pelo amor de Deus, eu fiquei sabendo, acabei de cair no mundo da cidadania italiana e me disseram que existe um troço que pode fazer com que eu perca o meu direito ao reconhecimento e eu não vou conseguir, eu quero ir embora do Brasil. Calma. As chances, o número de pessoas que perderam o direito à cidadania por causa do que nós vamos falar hoje é ínfimo. Então, se Deus ajudar e vamos bater na madeira, você não vai ser uma dessas pessoas. Muito bem, hoje o assunto é CNN, Certidão Negativa de Naturalização. Antes de mais nada, eu preciso te explicar que CNN você já vai encontrar um monte de vídeo, inclusive eu já fiz vários vídeos, já falei várias vezes sobre isso, mas aqui eu quero te explicar um pouco mais, como você já tá acostumado aqui no nosso canal, como você já entendeu que eu mastigo pra você, faço uma papinha das informações e faço um aviãozinho na sua boca, não vai ser diferente com a CNN. Primeiro, eu não quero só te falar sobre ela, eu quero te explicar para que ela serve. E vai ser uma forma diferente do que até eu mesmo sempre expliquei. Para você entender de forma muito clara, até meados dos anos 90 agora, se eu não me engano até 1992, todo e qualquer cidadão italiano que obtinha uma cidadania estrangeira, ele automaticamente perdia a cidadania italiana. Simples assim. Então, imagine você, Giovanni, Giuseppe, Luigi, Giordano, Pietro, toda a galera que nasceu na Itália, foi lá pro exterior, foi pro Brasil, foi pra Argentina, não importa. Durante todo esse tempo, até agora no início dos anos 90, todos esses italianos que moravam no exterior, então imagine que esse cara, vamos imaginar um cara lá que foi pra Austrália. Então tem um Pietro que morou na Austrália, ele foi pra Austrália, ele ficou encantado com a Austrália, ele falou assim, meu Deus do céu, quero ser australiano, quero virar caçador de crocodilo, sei lá. Então ele vai e descobre que para se tornar cidadão australiano, ele precisa permanecer tanto tempo no país e depois de tantos anos ele solicita a nacionalidade australiana. Muito bem, se ele fez isso, ou se ele fazia isso antes dos anos 90, o que acontecia no momento que ele obteve a cidadania australiana, ele automaticamente, ainda sem que ele queira, ainda que ele não tenha comunicado à Itália, ele muitas vezes sem saber, e isso acontecia principalmente lá com os nossos italianos lá no começo dos 1900, sem nem ter ideia de que isso podia acontecer, eles, segundo a legislação italiana, abdicavam, abriam mão da sua cidadania italiana. Então agora que ninguém nunca te explicou dessa forma tão simples, agora você entende que... Eita! Então quer dizer que se meu antenato italiano se naturalizou brasileiro, ele automaticamente abdicou da cidadania brasileira? Sim, e aí que vem a tal da CNN. Como que o Estado italiano, como que a nação Itália faz para saber se nós temos o direito, se não houve uma interrupção? Cada país tem uma forma diferente de checagem se o antenato italiano, se aquele italiano se naturalizou ou não. No Brasil, a naturalização sempre foi feita, ou há muito tempo é feita, diretamente através de um pedido no Ministério da Justiça do Brasil. É o Ministério da Justiça, na verdade o Presidente da República confere, mas todo o trâmite é feito pelo Ministério da Justiça, através do Departamento de Estrangeiros e blá blá blá. Então, como que nós descobrimos se o nosso antenato se naturalizou ou não? Primeiro, e mais importante para você entender, temos que ter a certidão italiana dele em mãos, a certidão de nascimento dele ou de batismo, se for o caso. Precisamos deste documento. Por que nós precisamos disso? Porque muitas vezes você não sabe o nome do seu antenato italiano. Mas Fábio, se você é do Rio Grande do Sul, você... Mas que barbaridade, mas é claro que eu sei. Tá lá nos meus documentos que ele se chamava Jordão. Então, eu também achava que o meu antenato, quando eu ia chegar um documento de Itália, ia ter escrito Jordão com J. Jordão Barbiero. Até eu descobri que J não existe na Itália, que tudo que é com J é Dio, então José é Giuseppe, Giovanni é João é Giovanni, Pietro é Pedro e Jordão é Giordano. Só que não é só um problema do nome. O sobrenome também pode estar diferente. Vou dar um exemplo. Eu tenho um primo que chama Jean Barbieri. Jean Otávio Barbieri. O Jean sempre achou que o nosso antenato é em comum, o vô Giordano,
O Jean sempre teve a certeza que o antenato dele era um Jordão Barbieri. Então de nada adiantava ele chegar lá no site do Ministério, porque sim, tem um site, eu vou deixar o link pra você aqui, pra você entrar no site. Se o Jean tivesse entrado lá no site do Ministério da Justiça, colocado lá, Jordão Barbieri, filho de... Ele nem sabia o nome dos pais, eu não sabia o nome dos pais do meu antenato. Sim, precisa colocar o nome dos pais lá. A gente precisa do nome do italiano, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento e os nomes que ele usou no Brasil. Como assim, Fábio? Pois é. Por exemplo, meu antenato no Brasil ele chamava Jordão Barbiero, com J, tá? Em alguns documentos estava Jordão Barbieri. Então, quando eu entro no site do Ministério, eu coloco lá. Primeiro, qual era o nome dele no documento italiano de nascimento? Giordano Barbiero. Olha que nome bonito. Giordano Barbiero. Então eu colocava lá, Giordano Barbiero. Nome do pai, Cipriano Barbiero e Mattea Trevisan. Muito bem. Aí tem um campo que eu tenho que colocar como que ele era chamado no Brasil. Aí eu coloco Jordão Barbiero, Jordão Barbieri. Se eu tiver outros documentos aí que tá João Barbieri, todos onde aparece o nome dele, diferente do nome do italiano que eu encontrei no documento italiano, eu coloco lá no site. Por que eu tenho que colocar esses nomes, Fábio? Se eu só quero saber se ele se naturalizou e lá brasileiro. Porque se ele, ao chegar no Brasil, mudou o seu nome ou começou a utilizar um nome diferente, por exemplo, ele não usava, o meu avô Giordano, ele usava Jordão. Ele chegou a começar a assinar Jordão no Brasil, porque ninguém falava Jordano, porque o pessoal aqui não sabia falar Jordano. Então falava Jordão. Então ele mesmo começou a assinar o nome de Jordão. O que acontece? Se existe a possibilidade, se ele tivesse naturalizado brasileiro, ele ter usado o nome de Jordão. De repente, quando ele se casou, ele deu o nome de Jordão. Ele não tinha certidão italiana, então se ele tivesse se naturalizado, ele teria usado, por exemplo, a certidão de casamento no Brasil. Então, no Brasil, ele já tinha mudado o nome para Jordão. Então, é por isso que se coloca essas tais variações no nome dele, do nome do italiano. Porque se ele se naturalizou com este nome abrasileirado, vai constar no documento. Então, isso é a CNN. É para isso que ela serve. Ela serve para garantir que o seu Dante Causa, o seu antenato italiano, assim como o meu e de todos nós na nossa tribo, na nossa bolha, não tenha se naturalizado brasileiro, porque se ele se naturalizou, a partir do dia da naturalização, dali pra frente ele não era mais italiano, ele deixou de ser italiano. E quando que isso é um problema? Porque veja, o problema não é ele ter se naturalizado brasileiro não, tá bom? Como eu te disse no começo desse vídeo, é uma porcentagem ínfima de pessoas que perderam o direito. Só que tem muita gente que quando entra lá no site e busca o documento, a tal da certidão negativa, ou seja, eu quero que vocês me mandem uma negativa de que ele se naturalizou. Às vezes aparece, olha, consta aqui que ele se naturalizou e ao invés de uma certidão negativa, a gente está te entregando uma certidão positiva e lá mostra a data que o seu antenato teria se naturalizado brasileiro. Aí você dá aquela gelo no coração e fala assim, meu Deus, meu antenato se naturalizou, perdi a cidadania italiana. Nananina, ainda tem uma luz no fim do túnel. Se ele deixou de ser italiano no dia X que ele se naturalizou brasileiro, significa que daquela data pra frente, ele não era mais italiano. Só que aí o que você faz? Você já tá em mãos com todos os seus documentos, aí você vai olhar o nascimento do filho dele ou da filha dele. Quando que aconteceu? Aconteceu antes dele se naturalizar brasileiro ou depois? Porque veja, se no dia que ele se naturalizou, e a gente tá falando agora, tiramos, é como se eu estivesse falando pra milhares de pessoas, e aí agora eu falei assim, quem aqui se naturalizou, teve a naturalização italiana, o italiano se naturalizou brasileiro? Levanta a mão. Aí, sei lá, de 1000 pessoas numa sala, 5 levantaram a mão. Aí eu falei assim, então vocês todos vão lá pro coffee break e vão ficar aqui com esses 5. 5 pessoas, olhem aí os documentos. Seu antenato, quando o filho dele nasceu, ou quando ele se naturalizou, o filho tinha já nascido ou nasceu depois? Destas 5 pessoas, felizmente, as 5, estatisticamente falando, diriam, ah não, ele já tinha nascido o filho antes, ele se naturalizou bem depois do nascimento do filho. Ótimo, não há nenhum problema na transmissão da cidadania, por quê? Porque os filhos nasceram ainda, imagina que aqui é 1920 quando ele se naturalizou, o filho nasceu em 1910.
Ele nasceu em 1800 e bolinha. Italiano, 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 italiano. Nasceu o filho, ei, italiano, italiano, italiano. Puf, 1920 se naturalizou. Deixou de ser italiano. Brasileiro, 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 brasileiro. Os filhos que nasceram depois desta data da naturalização, eles deixaram de nascer italianos e eles não têm direito à cidadania mais porque o pai deixou de ser italiano. Agora, aqueles que já tinham nascido continuam tendo nascidos italianos e transmitindo para os seus descendentes. Entendeu? Quando eu ilustro, quando eu faço esse mastigo, essa informaçãozinha e jogo na sua boca do jeito que você gosta, fica muito mais fácil, não é? Então, isso é a CNN, para isso que ela serve, e prometo para você que num vídeo futuro eu vou mostrar para você, vou compartilhar minha tela do computador, vou entrar no site do Ministério da Justiça e vou mostrar com detalhes como que você faz. Eu vou usar o meu caso e aí eu vou te convidar para já estar com a certidão de italiano do seu italiano em mãos, todos os documentos brasileiros, que a gente precisa verificar quais os nomes que ele usava, e aí sim a gente pode fazer isso juntos, tá? Eu vou fazer isso, depois você assiste o vídeo e vai fazendo e seguindo a sequencinha bonitinha para verificar então se o seu antenato se naturalizou, não se naturalizou e o que você tem que fazer caso isso tenha acontecido. E se esse vídeo gerou valor para você, se você aprendeu alguma coisa a mais com ele nesse vídeo, ou se você só reforçou aquela informação que você já tinha dizendo, ufa, era isso mesmo que eu sabia, ou não, que maravilha que eu aprendi mais uma coisa aqui, o que você pode fazer para me ajudar, para retribuir? Clica no joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas, põe no zap da família, põe lá no zap dos amigos da cidadania italiana, fala assim, gente, quem aqui já tá com a CNN na mão, quem não tá? O que é CNN? Opa, deixa eu te mandar um link aqui boladão, porque você me ajuda a transmitir a mensagem para mais pessoas e ajuda as pessoas a ter mais conhecimento e mais informação. E assim a gente leva a nossa mensagem, a nossa informação pro mundo, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!